Olá, boa noite, graça e paz. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos começar o último dos estudos sobre o Sermão do Monte. Puxa, né? Está chegando ao final desse estudo, muito bom, muito edificante. Foi um estudo maravilhoso. Espero que hoje seja, como todos, uma bênção para nós. Já já nós vamos estar aí iniciando. Prevenindo o material. Uma aguinha com a canequinha do Corinthians. Olá, já estão chegando os irmãos amados, os irmãos queridos, que juntos vamos participar, né? Vai ser bênção. Pena que esse estudo da bem-aventurança, né, o Sermão do Monte, esse está chegando ao final, mas se preparem, porque está vindo um estudo extraordinário chamado As Igrejas Apocalípticas. As Igrejas do Apocalipse. Vai ser muito bom também, vai ser muito interessante, nós vamos aprender muito, viu? Pode ter certeza disso, que no estudo da igreja apocalíptica, né? Ou na igreja do Apocalipse, nas igrejas do Apocalipse, nós vamos aprender muito, 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 muito. E eu quero que vocês venham participar conosco, viu? Nós já vamos começar esse estudo a partir da semana que vem. A partir da semana que vem, tá? Nós já vamos, a nossa equipe de mídia já está desenvolvendo, né? Já o logo, todas as coisas, para que nós possamos já começar a divulgar, né, o estudo sobre as igrejas do Apocalipse. Vai ser muito bom, com certeza. Vai ser muito interessante. Vai mover muito as nossas vidas, ok? Se você está me ouvindo bem, gostaria que você me desse um toque. Senão tem que usar aqui um equipamento. Mas se você estiver me ouvindo bem, amém. Nós vamos continuar desse jeito. Você que já está aí aqui já no grupo, né? Já está aqui na live. Então, se você estiver me ouvindo bem, manda um joinha aí, só para eu saber que está tudo bem. Hoje eu estou fazendo de casa, né? A equipe, eu dispensei porque está chovendo, tal. Aí conversei com elas, aí elas aceitaram, entraram num acordo. Então, eu estou fazendo hoje daqui de casa. Mas estão me ouvindo bem? Só me dá um toque se vocês estão me ouvindo bem, para a gente já iniciar. Ok? Ai, que jóia, que bom, que bom. Pastor amado, diácono Isaías, né? Daqui a pouco está conosco também, participando. Que maravilha. Pois bem, querido, vamos iniciar. Nós tivemos durante esses dias um estudo aprofundado sobre o Sermão do Monte, onde nós falamos
sobre todas as bem-aventuranças, desde o pobre de espírito, e hoje nós estamos terminando, né, com bem-aventurados perseguidos. E durante esse tempo de estudo, nós discutimos assuntos, oramos e nós tentamos de todas as maneiras passar o melhor e quero sempre continuar e quero que vocês também colaborem. Olha que bom, a Anaí acabou de dizer, estamos te ouvindo bem sim. Que bom, minha filha, muito obrigado pela informação. Tá bom? Então, bem, durante esses estudos que nós tivemos, durante esses 2 meses sobre a bem-aventurança, então hoje nós vamos concluir com Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10. Diz assim: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha, quando chega esse momento, né, de Jesus falar com os seus discípulos sobre a perseguição, sobre o que eles enfrentariam agora na caminhada da implantação do reino, é importante nós entendermos que para esse ponto em que Jesus entende que eles estavam prontos para essa caminhada da implantação do reino, é óbvio que eles já haviam passado pelos bem-aventurados, o pobre de espírito, né? Eles já tinham passado, ensinados, na verdade, sobre bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os limpos de corações, bem-aventurados os pacificadores. E então se entende que agora emocionalmente, espiritualmente, esses homens estão prontos para exercerem a função ou as funções para as quais eles foram chamados e preparados. E quando Jesus fala nesse último momento, né, para eles, Jesus prepara agora eles para as oposições que eles enfrentariam no trabalho do reino de Deus. Jesus prepara eles para as batalhas, tanto batalhas espirituais, como os confrontos religiosos, os confrontos dogmáticos, os confrontos de paradigmas daquela época, da religião da época, e eles eram os precursores da implantação do reino de Deus, e Jesus já preparou os seus corações para aquilo que eles iam enfrentar, né? Que seria um tempo agora de perseguição. Talvez as pessoas iam agora se levantar, como se levantaram, nós sabemos do decorrer da história, mas a gente observa que Jesus prepara ele agora, vocês estão prontos, mas a partir de agora vocês vão enfrentar as verdadeiras batalhas, tanto espirituais, como as batalhas humanas, dos confrontos, das afrontas, né? Das perseguições, das prisões, das surras, né? Eles seriam ultrajados, as pessoas iam mentir contra eles, né? Então, Jesus prepara agora o coração desses homens para esse trabalho. Obviamente, Jesus também vai falar para eles que todo esse trabalho teria um resultado, que esse trabalho resultaria no galardão, o galardão de herança de vida eterna, o galardão do regozijo da sua alma, o galardão da alegria que trazia a satisfação no coração deles de serem esses instrumentos de Deus, esses precursores da transformação do mundo pela qual nos alcançou até o dia de hoje,
e alcançará milhões e milhões de pessoas até a vinda de Jesus buscar a sua igreja. Mas quando Jesus prepara esses seus discípulos, preparando eles para as perseguições, Jesus vai falar para eles também que eles fossem resilientes, corajosos, perseverantes, fortes e bem preparados, porque o histórico seria igual às perseguições dos profetas anteriores. E Jesus não estava enganando os discípulos. A coisa linda de Jesus é essa transparência, é essa maneira de Jesus preparar, a maneira de Jesus nos salvar e nos escolher para os ministérios, mas sem nos enganar, né? Como a gente vê ele também depois falando para os seus discípulos lá em João capítulo 16, versículo 33, e vai reforçar, dizer, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus está falando para animar, fortalecer, motivar esses homens a continuarem esse projeto, esse processo de salvação de vidas, de transformação de mundo, transformação de mentes, para que os homens pudessem viver o reino de Deus como nós hoje vivemos. Mas naquele primeiro momento, além de ser impactante aos ouvidos, a realidade, a vida daqueles discípulos, imaginem o impacto que foi a propagação do evangelho naquela época. E nós conhecemos muito histórico bíblico, principalmente quando chegamos no livro de Atos, né? A partir do capítulo 4, a partir do capítulo 8 principalmente, né? Vai falar da grande perseguição que esses homens tiveram dos romanos, dos constantinos, dos imperadores da época, dos religiosos da época. Não foi do Constantino, apenas pulei aqui um contexto, mas dos religiosos da época, a religião da época, né, que eram os Herodes na época, os Pilatos, que dominavam todos aqueles impérios, foram os perseguidores desses apóstolos, né, desses discípulos. E nós sabemos que a perseguição foi brutal, muito brutal, porque servir a Deus naquela época, como foram esses discípulos, foram homens que abnegaram de si, de tudo para seguir e servir a Jesus, e todos, com exceção de João, morreram de forma muito dura, alguns de formas trágicas, apedrejados, crucificados, decepados, né? Degolados, morreram em prisões e sucessivas perseguições, que somente homens como eles poderiam ter tanta coragem. E logo, hoje, nós sabemos que temos homens como estes, homens também corajosos, determinados, perseverantes, homens resilientes, né? Homens corajosos, homens de esperança. Mas no contexto daquela época, era pior do que hoje, né? Se nós fizermos aqui uma pequena comparação, né? Porque servir a Jesus hoje, temos perseguições, estamos agora tendo uma mais que direta, né? Uma mais assim, bem real, né? Palpável, mas imagine naquela época que era no literal a perseguição de espada, de surras e prisões. Mas, obviamente, ainda hoje existem esses homens, essas mulheres, né, que estão determinadas ou determinados a servir a Cristo, ainda que custe a sua própria vida. E nós sabemos pela história da Bíblia, sabemos por aquilo que a gente lê, e também pelos amigos que nós temos, que existem muitas, mas muita gente ainda na face da terra que para pregar o evangelho estão enfrentando a morte.
E eles não se preocupam com a sua vida e preferem que essas pessoas alcancem a salvação. Isso é determinante, isso é motivador, isso é encorajamento para nós sabermos que esses homens, além da salvação, além da eternidade, além do galardão que preencheu seus corações, eles também são testemunhas que nós hoje também alcançamos esse galardão, alcançamos essa conquista pelo amor de Jesus para conosco e o nosso amor para com o seu reino e para com ele, olhando no contexto de servir. Que bom, Fred, Doralice, André, que bom que vocês estão, Rizomar, que joia. Esse estudo é o final da bem-aventurança, mas eu quero que marque as nossas vidas. Eli. Então, entra da seguinte maneira: servir a Jesus, como aqueles discípulos, algumas coisas vai nos tornar convictos. Exemplo, quando Jesus os avisa que trataria agora de um novo momento, de um novo tempo na vida deles, e agora eles sairiam do contexto do aprendizado para a prática, logo o aprendizado nunca parou, né? Jesus continuou às tardes sentando com seus discípulos e falando do reino e dando os ensinamentos, praticando milagres, eles fazendo grandes maravilhas e os seus discípulos aprendendo não só teoricamente, mas também na prática a viver o que era esse reino. Mas a gente observa que esses homens emocionalmente também foram preparados. Então Jesus pega esses homens agora, leva-os à dimensão de viver o reino. É interessante que em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, tem um texto que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 20, Jesus diz assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E em Mateus, no capítulo 10, versículo 38, Jesus diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então a gente observa, e aí eu quero reforçar com o texto de João 16, 33, onde Jesus também, ele vai dizer, né? Vou até ler esse texto, embora o conheço de cor, mas ele vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer então esse texto áureo, né? De nós pensarmos nele, e diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Porque no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a gente entra dentro do seguinte contexto: quando nós olhamos em servir a Jesus, quando nós olhamos em servir o reino de Deus, nós sabemos, isso é uma coisa consciente. Todo mundo que confessa Jesus como Senhor e Salvador, arde no seu coração o desejo de servir. Isso é indubitável, isso é maravilhoso, isso é gratificante, né? Quando isso nasce no coração do homem, automaticamente ele, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ele já é convencido a continuar, não importando as circunstâncias. Ele vai fazer isso porque vai despertar no coração dele um amor inigualável, incomparável, intransferível, inegociável, que essa paixão pelo reino é tão grande que ele prefere sacrificar a si mesmo. Às vezes, o que seria esse sacrifício? É de abrir mão, às vezes, de momentos de lazer, de momento
de estar deitado ou descansando e se prontificar a pregar o evangelho em todos os lugares, para todas as criaturas, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, 18 em diante, que vai falar desse grande chamado, dessa grande convocação, desse imperativo de Jesus, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso arde, isso já está no coração de todo mundo que conhece a Jesus. No entanto, quando nós olhamos no âmbito do ministério, aí exige mais. Por quê? Porque o ministério já é uma responsabilidade, um compromisso que nós assumimos com o reino e nos entregamos de uma forma tão profunda para esse reino e servir esse reino, que aí nós abrimos mão, né? Algumas pessoas dizem que é sacrifício. Eu não vejo que é sacrifício. Essa linguagem crentez de dizer que é um sacrifício é uma figura de linguagem, porque em todas as áreas nós temos lutas, né? É em casa, é na finança, é na saúde, socialmente, às vezes nós enfrentamos dificuldade dentro do trabalho, na empresa, é inveja, é mentira, é pessoas que querem puxar o nosso tapete, enfim, nós temos lutas. Mas quando falamos do reino de Deus, essa luta se sobressai porque também é espiritual. E aí nós temos o nosso adversário, o diabo, aquele que tenta de alguma maneira nos barrar, impedir. E aí nós temos uma batalha que é a questão de abrir mão de si mesmo, dos nossos direitos e conceitos em favor do reino. E temos a batalha espiritual que é constante, né? É diuturna, que nós temos que orar e nós temos que buscar Deus e orar muito e ler muito e ter conhecimento, porque nós vamos levar para as outras pessoas nada mais, nada menos que a salvação, a vida eterna. E isso tem o cunho espiritual, não são apenas palavras, mas transformação de vidas, salvação de vidas, é tirar pessoas do inferno para levar para a verdadeira luz, é tirar pessoas de vícios de anos, é tirar pessoas de lugares pérfidos, de lugares terríveis, como diz o Salmo 116, é tirar do lodo, do charco de lodo, do monturo, e levar essas pessoas a serem príncipes, como príncipes do povo de Deus. Isso é feito por amor, isso é feito pela dedicação, pelo empenho, né? A coragem necessária de orar, desse empenho de vida. E para algumas pessoas tem isso como sacrifício, e não é sacrifício, é o prazer de servir a Deus. E eu até abro um aspas, né? Vou abrir um aspas e falar para você que mais nos alegra. Primeiro é a salvação, pronto. Segundo é servirmos o reino de Deus. É termos o privilégio de termos uma paixão que nos enlouquece, de entendermos que servimos o reino de Deus. Para alguns que vivem nesse ministério de tempo integral, tal como eu e muitos, que abriram mão das suas empresas, dos seus trabalhos, do seu sustento particular e se dedicaram 100% para a pregação do evangelho, e aí as igrejas o sustentam. Mas tem aqueles que também têm o mesmo amor, a mesma dedicação e fazem voluntariamente. Então, quando você olha para pessoas que servem no reino de Deus, independentemente se é pastor, missionário, obreiro, diácono, presbítero, a nomenclatura não é o relevante. O relevante é você olhar para uma pessoa que tem prazer em servir no reino de Deus. E todo mundo que serve no reino de Deus tem lutas, tem dificuldades, como todos os cidadãos, como todas as outras pessoas do mundo. Mas quem serve no reino de Deus tem recompensas, e essas recompensas são visíveis, são palpáveis quando você vê
pessoas da tua família aceitando Jesus como Senhor e Salvador, pessoas sendo transformadas na vida, pessoas que estavam totalmente destruídas, pessoas que não tinham mais chance nenhuma socialmente falando, e hoje você vê homens, mulheres com famílias restauradas, filhos abençoados, e hoje são pais de família. Você olha para isso te alegra. Esse é o galardão em vida. Esse é o galardão em vida. E depois vai vir o respaldo que vai encher a nossa alma eternamente, vai ser na glória. E até porque eu gosto muito de um texto da Bíblia, em 1 Coríntios 15, 58, apenas para endossar essas minhas palavras, é que diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, esse texto um dia falou muito forte no meu coração, porque no meio dessas lutas, dessas batalhas, dessas guerras espirituais, e de abrir mão de muitas coisas para servir no reino, já cheguei a alguns momentos assim, meu Deus, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Eu tenho chamado, eu sou discípulo, eu tenho vocação. E aí vem uma pergunta que todo mundo me fala: eu tenho ministério? Mas pastor, também tem crise, todos os líderes têm os seus momentos de crise, e esse texto vai falar muito forte com você e comigo, porque ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia! Vamos pensar comigo um pouco. Você imagine, eu vou usar um protagonista para falar desse contexto. Imagine Estevão, que para mim, eu sempre uso ele como um protagonista, um exemplo, na verdade, para a minha vida. Eu fico olhando para Estevão e vejo ele lá em Samaria, está em Atos no capítulo 8, e ele sendo apedrejado pelos religiosos, por pessoas até que andavam ao seu lado, mas não concordavam com as suas pregações do reino, e essas pessoas jogando pedra e terminaram matando ele a pedradas, e no momento de sua morte ele ainda perdoa os que fizeram isso, né? Porque ele tem a visão de Jesus à direita do Pai. Ele diz: eu prefiro aquele lugar do que esse na terra. Mas imagine a alegria de Estevão, que naquele momento da sua morte, às pedradas, sabe quem foi totalmente tocado e terminou sendo um dos maiores apóstolos da igreja? O apóstolo Paulo. Olha lá no capítulo 8 de Atos. Você vai ver que no livro de Atos diz assim: a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Saulo. Imagine, a morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão levou a uma transformação na vida de Paulo. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Eu estou usando esse exemplo que é óbvio que hoje nós não corremos risco de vida, né, ou risco de morte para pregar o evangelho. Nós temos perseguições espirituais, talvez algumas pessoas tentam nos injuriar, às vezes até de dentro da nossa igreja, de dentro da nossa célula, do nosso grupo de relacionamento. Tem pessoas que não concordam conosco, nos ridicularizam, diz que a gente não prega bem. Por que meu líder não é fulano? Por que meu pastor não é ciclano? Porque eles não conseguem ter uma mentalidade como você e eu temos, que é de servir por amor a Cristo, independentemente da aprovação de alguém. Porque o que Jesus preparou no coração daqueles homens é exatamente isso. Tanto é que nós temos vários exemplos. Nós vemos Pedro que diz assim: que me importa? Agradar a homens ou agradar a Deus? E a gente vê os discípulos que preferiram morrer do que negar a Cristo.
Então, quando nós olhamos para esse contexto, a gente vê o quanto Jesus preparou aqueles discípulos e aquelas palavras que foram impetradas, aquelas palavras que fortificaram e fizeram com que aqueles homens trouxessem, plantassem o legado desse evangelho, chegou até a minha vida e a sua, é que ninguém desistiu pelo caminho por causa das lutas, das injúrias, das dificuldades e das batalhas. Mas são pessoas que conscientemente, espiritualmente e humanamente decidiram: eu vou servir a Cristo em qualquer circunstância. E aí eu vou abrir outro aspas, até para você que está me ouvindo e fala assim: pastor, mas eu na igreja, eu não prego, eu não canto, eu não toco. O que eu tenho de bom para fazer para Deus? Muito, digo, para o reino, muitas e muitas coisas. Exemplo, se não fosse a tua oração, eu não estaria de pé. Se não fosse a tua oração, a igreja não estaria de pé. Se não fosse a tua intercessão, o inimigo já tinha feito coisas terríveis no meio da igreja ou na vida de uma família ou de uma pessoa. Porque a oração é uma ferramenta, é uma arma, é uma espada poderosa na mão de um cristão. A palavra é a espada que ensina, é a grande palavra de Deus, isso é indubitável. Mas a igreja precisa do que ora, do que prega, do que intercede, do que cuida, do que zela. O apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que o irmão mais simples da igreja tem a mesma importância do que nós. É por isso que eu olho para aquele irmão, para aquela irmã simples da igreja e vejo nela quem eu sou e elas me veem assim. E eu os amo e eu os considero porque eu sei que talvez ele não prega. Talvez muitos deles nunca vão fazer uma live desta. Mas o que seria de mim sem ele? O que seria da igreja sem aquele irmão que vai lá, que limpa, que lava, que arruma a cadeira? Então, o reino de Deus, todo mundo é útil. As pessoas têm uma mentalidade que ministério da igreja é o pastoral, é cantar, tocar, é estar lá na frente servindo a ceia. Não, querido, aquilo lá é ministério, estamos exercendo algo para o reino, mas tem aquele que sustenta o reino com seus dízimos, com a sua oferta, com a sua oração, com o seu amor, com a sua dedicação. E isso é importante para o reino de Deus. E todos indistintamente querem servir no reino de Deus. E todos indistintamente são chamados para servir no reino de Deus. Você não sabe a importância que você tem, irmão. Você não sabe a importância que tem, irmão. E eu gosto muito de usar ilustrações e testemunho, mas eu me lembro daquelas irmãs tão simples que faziam doce de mamão, de leite, colocava naqueles vidrinhos, enfeitava com umas coisas e fazia uns desenhos, saíam vendendo para sustentar a igreja. Aquela irmã que faz máscara, que nem agora nos últimos dias, né? Que nós estamos vivendo essa quarentena, tem havido uma necessidade de máscaras, e a irmã liga e diz assim: pastor, eu posso fazer máscara para doar para os irmãos? Meu Deus, isso é lindo! O irmão que liga e diz assim: pastor, eu posso levar uma cesta básica? Pastor, eu estou levando alimentos para a cesta básica. Irmão que liga assim: pastor, eu estou doando 15 cesta básica. O outro liga: eu estou doando tanto. Amado, isso é reino, isso é viver a obra do Senhor. E logo vem as batalhas das quais eu também falei, né? Olha só. Quando Jesus prepara seus discípulos e os envia, Jesus estava impetrando esses homens no meio de uma sociedade para mudar um mundo caótico, espiritual, social e religioso.
Agora vamos viajar um pouco mais na dimensão do trabalho desses apóstolos. Porque, ai pastor, mas olha só, quem quer muito tem que se preparar mais. Nós somos eternos aprendizes, né? Tem muitas coisas que eu sonho em fazer, eu desejo fazer, mas aí, aonde a gente entra? Tá aqui, né? Os pouquinhos, né, que a gente vai, tem que mergulhar, tem que estudar, né? A Bíblia que torna-se o livro central da tua vida, como diz Martin Lloyd Jones, o pregador ele tem que ter a Bíblia central na sua frente, do lado direito um bom livro, do lado esquerdo o jornal do dia. Então você tem que se esmerar, você tem que se esforçar. E quanto mais você se dedica ao reino, mais Deus te eleva. Por quê? Isso é o papel de Deus, te elevar a níveis mais altos. Eu busco, eu aprendo e ele vai abrindo portas, abrindo degraus para que eu alcance e chegue nos lugares mais altos, nos lugares que eu desejo. Porque se eu desejo um maravilhoso ministério, eu não vou discutir tudo aquilo porque não faz parte de 1 Timóteo capítulo 3, né? Mas no versículo diz assim: se você deseja um ministério, excelente obra deseja. Depois ele vai ter as características. Mas todo ministério é uma boa obra e tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E quando Jesus pega esses 12 homens, olha só, presta atenção na dimensão que eu quero que você raciocine comigo. Quando Jesus prepara esses homens, Jesus não está falando de uma mudança somente espiritual. É que ele estava impetrando o reino. Primeiro era a batalha espiritual, era o reino de Deus, né? Abrindo espaço no meio das religiosidades, dos dogmatismos, daqueles fariseus e saduceus que não queriam mudança. Olha só a dimensão onde Jesus foi colocar esses homens. Por amor, obviamente, deles para com o reino. Segundo, eles foram enfrentar um mundo caótico socialmente. Porque desde aquela época já existiam os bons religiosos, os fariseus, os saduceus, entre eles já haviam brigas. E um queria ser melhor do que o outro queria mostrar os seus filactérios, queria orar nas esquinas, nas ruas, dizer isso, blá, 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 blá. E tinha aqueles outros que era agarrido, aqueles firmes que batiam a mão no peito e falavam assim: Senhor, eu preciso de ti, eu sou um pecador, mas eu estou aqui, eu estou de pé. E Deus coloca ele num mundo social onde rico é rico, pobre é pobre, e num tempo em que os cristãos eram perseguidos de morte. Olha a dimensão. Eles foram como lobos, né? Eles foram como ovelhas no meio de lobos. Jesus diz isso: vocês vão como ovelha no meio de lobo. Olha só, quando você lê a Bíblia lá em Lucas capítulo 10, Jesus vai dizer isso para eles: ó, vocês estão indo, vocês vão de 2 a 2 pregando o evangelho. Se você chega na casa e bate, se eles atenderem, você diz: a paz seja com vocês, não aceitarem o evangelho, não aceitar você, bate a poeira do pó e vai para outro lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa: vocês estão sendo como ovelhas no meio de lobos. E os apóstolos, eles foram pregar o evangelho justamente no meio dessa crise. Uma briga espiritual, porque o judeu não aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Eles não aceitavam a impetração do reino, porque para eles era uma heresia, era uma nova religião, e não era e nunca foi. Olha a dimensão. Terceira coisa terrível é que nesse mundo caótico existia perseguição de morte no literal. Era colocar o pescoço no fio da espada para poder pregar o evangelho. E tem mais essa. Iam para todos os lugares que Deus mandava. E você não vê eles reclamando se queriam pregar ali, acolá. Simplesmente foram viver o reino de Deus. Dá para você imaginar a dimensão, o que Jesus preparou esses homens? Jesus prepara esses homens e ainda no capítulo seguinte ele vai dizer assim: ó, vocês vão ser luz nessa terra, vocês vão ser sal nessa terra.
Era a dimensão que Jesus, foi a dimensão que Jesus impetrou no coração daqueles homens. É a mesma dimensão de hoje, quando você olha para o reino de Deus e você, hoje, nós somos mais privilegiados do que os apóstolos daquela época, olha só. É que naquela época eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles não tinham tanta informação como nós temos. Eles não tinham Bíblias com tanta facilidade como nós temos, digitais e etc. Eles não tinham uma democracia como nós temos, que nós podemos fazer culto na praça, nas ruas, aonde você quiser. E eles não tinham esse direito. Eles sabiam que em qualquer momento que eles estivessem pregando e fazendo a obra de Deus para a transformação do mundo, aí a coisa fica mais apegada ainda. Eles pregaram um evangelho para transformar o mundo. Tanto é que até o calendário mudou. Raciocina na lógica comigo aqui. O calendário mudou. Começou no 01. Já tinha 2.000 e 3.000 e tantos anos. O tempo para ali em Cristo. Agora, a partir de agora, é uma nova história, é uma nova vida, é uma nova contagem. Que é a nova vida que ele veio trazer, a vida de abundância. Ele veio trazer a salvação, o reino, a graça de Deus. E começou uma nova história. E esses apóstolos, esses discípulos, entenderam isso. Nós vamos ser essa luz, esse sal, nós vamos viver essa verdadeira esperança e nós vamos impetrar algo eterno na vida das pessoas e no mundo. Porque o evangelho é eterno. O evangelho não é passageiro. E sabe onde está esse evangelho? Na tua boca. Sabe onde está esse Espírito Santo? Na tua vida. Sabe onde está o poder de Deus? Nas tuas mãos, nas tuas palavras, naquilo que você exerce. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. E como diz lá em Efésios também, capítulo 3, versículo 10, que toda a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todo principados e potestades pela igreja. Olha a dimensão que Jesus nos colocou, ele nos colocou acima daquilo que nós imaginávamos. Então você e eu somos discípulos extremamente especiais, com chamados especiais. Nós somos chamados, como diz lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, né? Vai falar aí, pregar o evangelho a toda criatura, mas vai dizer assim: estes sinais acompanharão os que crerem em mim, versículo 16 em diante. Curarão os enfermos, expulsarão demônios, e se ao beberes algo mortífero não te fará mal algum. Olha, analisa comigo, servo de Deus, serva de Deus, está me ouvindo? Olha onde Jesus te colocou, olha o nível. Ele nos prepara para isso. E Jesus está preparando um povo forte e valente justamente agora, no meio dessa batalha que estamos vivendo de pandemia. Está se levantando um povo diferente, viu? Olha, deixa eu falar isso como uma voz profética. Tem muitos líderes que não vão conseguir se reerguer, mas tem muitos que Deus vai levantar numa liderança inestimável, incalculável, porque nesta quarentena de vários meses, nunca teve tanto guerreiro, tanto homem e mulher de oração, e estão enchendo o coração de desejo de fazer a obra do Senhor Jesus. Guarda isso aí no teu espírito, guarda isso aí no teu coração, porque em breves dias você vai ser chamado, em breves dias você vai ser convocado, e olha, não é um homem que vai te chamar, porque tem muita gente que acha que servir a Deus, o pastor tem que ir lá, tem que chamar, tem que convidar. Não, é se prontificar, é dizer: vou contigo, Senhor, se for para viver, viverei, se for para morrer, morrerei, mas onde tu fores, eu estarei.
É fazer como está lá em João no capítulo 6, a partir do versículo 68, né? Mas no capítulo 6, quando Jesus se refere a quem ele é, eu sou o pão da vida, vocês comeram maná no deserto, mas eu sou o pão eterno, o pão da vida. O povo deu linha, largaram Jesus. E Jesus olha para os 12 discípulos dele e diz: vocês também não querem ir com eles? Que Pedro, né, responde: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Aleluia! É esse tipo de líder, esse tipo de servo, esse tipo de membro de igreja, esse tipo de pessoas que Deus está levantando para essa nova visão pós-pandemia, essa releitura espiritual, de entendimento. Porque eu vou abrir um aspas e vou falar muito sério no teu coração. Porque você viu quanto tempo você perdeu já na vida, meu irmão, de pregar, de ajudar, de fazer qualquer tipo de trabalho na obra do Senhor? Você viu quanto tempo você perdeu? Antes você guardou os teus talentos, escondeu, e agora você vê que um vírus é capaz de acabar com tudo que você sonhou, com todo o teu ministério, porque você vinha guardando, você queria o quê? Lugares mais altos? Mas lembre-se, o primeiro degrau da escada não é o de cima, é o de baixo, aonde a gente vai começando a subir. Pega no teu coração, Deus está te chamando. Jesus então prepara esses 12 discípulos, leva eles a essa visão de mundo. Meu Deus, olha só, Deus pega esses 12 homens e dá para eles uma visão que jamais eles imaginaram. Eu vou pegar aqui 3 protagonistas. Pedro, aliás 4. Pedro e André, irmão dele, pescando. E João e Tiago, filho de Zebedeu. O que aqueles homens tinham de visão de mundo? Nada. Eles tinham visão de mar. Eles sabiam pescar. Eles sabiam arrumar rede. Eram muito bons, mas eles nunca tiveram visão de mundo, o que eles poderiam ser, o que eles poderiam fazer em visão de mundo, em visão de evangelho, de crescimento. Eles nunca imaginaram, talvez, muitos deles acharam que, porque Pedro, quando é chamado, já é uma pessoa já de idade média, eu não sei te falar a idade certa, mas um cara de idade média, já era casado, ele tinha até sogra, né? Ele já era um homem de idade média e talvez ele nasceu ali, ele cresceu ali e na mente dele ele ia morrer sendo pescador de peixe. Nunca talvez passou na mente dele que ele seria um dos maiores pescadores de alma e um dos maiores pregadores do mundo daquela época. E eu provo. Primeira vez que Pedro abre a sua boca para falar do testemunho de Jesus. Quase 3.000 almas aceitaram e se renderam. Depois quase 5.000 através da palavra de Pedro. E Pedro delirou de paixão quando Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me negaste, mas agora eu quero te perguntar, tu me amas, tu me amas, tu me amas por 3 vezes, então vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus pega Pedro lá em Mateus capítulo 16 e diz: olha, tu és pedra, mas agora eu quero te dizer que sobre esta pedra tu vai levantar a minha igreja. Olha só, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Olha a visão de Pedro, olha o que ele enxergou através de Cristo. Olha para mim. E você? Já imaginou que Deus não pode fazer com você nos dias de hoje, com essa democracia, com essa liberdade, com a unção, com a sabedoria, com a facilidade do evangelho e de entendimento que nós temos hoje? As ferramentas estão assim às nossas mãos, o poder está em nós, o Espírito de Deus habita em nós para nos dar sabedoria. Então não nos falta nada para termos essa visão de mundo, visão de cidade, de estado, de país, enfim. Porque você é o que você sonha. Porque talvez você ainda não fez para Deus, porque você sonha com algo que você não entendeu qual é o sonho de Deus para a tua vida.
E aí você se limita a andar ou querer ser outro, quando na verdade Deus fala, não, quer te usar você mesmo, Pedro. É você mesmo, é você. Ah, Senhor, mas eu não sei ler nem escrever, Pedro, mas eu quero usar você. E o que sabia ler e escrever muito, você só vai escrever para mim tudo. Depois você vai escrever os fatos acontecidos. Mas você, Pedro, que não sabe ler nem escrever, sabe você, João, que sempre está ali coladinho com Pedro, eu vou usar vocês para grandes milagres. Vocês vão mudar o mundo com o poder que vai estar sobre a sua vida. Esse poder está em nós. Aleluia. Para hoje, para que você viva. Então, os apóstolos, já estou indo para o término, né? Vixe, a hora é muito rápida. Diante disto, esses 12 discípulos, os discípulos de Jesus, eles vão viver a esperança de um galardão dos céus. E aí vem outro ensino, lindo, extraordinário. Quando isso vem na minha mente, parece que vai até pegar fogo, né? Inclusive já estou com calor aqui. É que quando Deus, Jesus, prepara eles, dá para eles a visão do céu. Uma visão de mundo no que eles poderiam alcançar, e agora uma visão de céu, de poder. Jesus leva eles a uma esperança viva de um galardão real que eles podiam viver, e pela justa causa de Cristo, e por amor a Cristo, e por amor ao Evangelho, eles viram o que eu e você desejamos ver todos os dias: a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Deus pega esses homens e diz assim: eu vou transcender vocês a uma dimensão, a dimensão dos céus, a dimensão do poder. E aí a gente sabe, né? Aleluia! Aí a gente sabe, está lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo sobre aqueles homens. Né? A Bíblia fala aquele vento impetuoso, aquele barulho, né? Parecia um terremoto, parecia que tudo estava acabando, aquele barulho entrando pelas janelas, pelas portas, aquele barulho ensurdecedor, depois de 50 dias de oração, e quando eles olham para lá e para cá, vem sobre eles línguas de fogo. E aqueles homens começam a orar em línguas estranhas, os sírios, os hebreus, o povo que morava na Mesopotâmia, os gregos, os sírios. Oh, como vocês falam nas nossas línguas. Aí a Bíblia fala que Pedro e João, como eu relatei, saem ali da igreja, daquele momento tão cheio de Deus, daquele Pentecoste, daquela unção, pareciam bêbados. São chamados de bêbados. Esses homens já estão com mosto, quer dizer, com vinho, já tomaram umas biritas logo cedo, já estão cambaleando, e não era outro de Deus. E quando Pedro chega na frente da igreja, está lá aquele homem que 40 anos pedia esmola todo dia, outro camarada que não tinha esperança mais na vida, 40 anos de idade, nasceu deficiente, continuava deficiente, dependia de esmola para sobreviver. Aí chega Pedro e João: estou cheio de uma coisa, homem, que você está pedindo para mim, moeda. E para falar a verdade para você, nem uma moeda de um vintém, um realzinho, um centavo. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa, nós temos algo que você prefere mais do que dinheiro. Né? Aí todo mundo conhece a história. Ser curado em nome de Jesus. E pega na mão daquele homem, levanta, e ele sai correndo e dizendo que Jesus é maravilhoso. Olha onde Pedro chegou, olha onde Jesus levou os seus discípulos que lhe serviram lá atrás, com lutas, com dificuldades, talvez com lágrimas, com choros. Mas agora o galardão veio. Eu vou te usar na dimensão que você me serve, Pedro. Eu vou te dar o poder na dimensão que você tem me servido, na dimensão que você vive o reino. E
Pedro fez aquele milagre instantaneamente, depois abriu seu bocão cheio de unção e as vidas sendo salvas para Jesus. O que paga isso? Esse é o galardão. É o privilégio de você dizer assim: eu sou usado por Deus. Eu sou instrumento na mão de Deus, eu posso salvar vidas, eu posso levar pessoas, eu posso trazer pessoas à dimensão do que eu vivo, à dimensão que eu sou em Cristo. Isso é paixão, isso é amor pelo reino, isso é você dizer assim: eu quero ser como Cristo é. Porque Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação do século. E aí vem uma palavra para encher o nosso coração, para terminar e terminando. Esse Jesus é demais. Ele prepara os seus discípulos assim: olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou te levar a um nível tão alto, mas tão alto. Se vocês continuarem me servindo e entenderem o que eu estou falando para vocês e vocês não me abandonarem, aí eu não vou entrar na história de Judas, não. Eu vou entrar na história, na dimensão. Aí Jesus vai falar para eles assim: olha, se vocês verdadeiramente viver isso, sabe onde eu vou levar vocês? Olha o que diz João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu estou voltando para junto do Pai. Versículo 15: e tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amas, guardareis os meus ensinamentos. Aleluia. Aí você vê esses homens ressuscitando mortos, curando aleijados, curando cegos, todo tipo de enfermidade. Aí você lê lá em Lucas, não vai dar tempo, o horário acabou, mas lá em Lucas você lê que ele sai pelas aldeias, pelas cidades, e a Bíblia diz que iam levando aonde eles estavam, o povo levava os endemoniados, os enfermos, os aleijados, e eles iam orando e curando, e eles voltam a falar com Jesus depois da tarefa cumprida. A Bíblia fala que eles voltaram cheios de alegria, e Jesus diz: por causa de vocês eu via demônios, eu vi Satanás caindo como raio, e vocês se alegrem, não é pelos que fizeram, é pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Aleluia. Isso é o galardão de quem serve o reino, quem vive as bem-aventuranças de Jesus. Porque na perseguição e nas lutas nós somos lapidados e preparados para chegarmos aonde Deus quer. Como eu falava hoje à tarde com o pastor Isaías, quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, permanecendo no seu ministério por anos, quando você vê uma mulher de Deus, um homem de Deus sendo usados, você não queira saber, porque eu quero fazer isso. Pergunte como ele chegou até esse nível. Porque há uma história, há um legado, e quem já chegou não vai descer. Quem chegou vai cada dia buscando mais, porque todos os dias Deus tem algo novo, algo maior para fazer na sua, na minha, na nossa vida, e principalmente para os seus servos, porque todos os seus servos terão um galardão do Senhor. Amém? Assim termina a bem-aventurança. Homens preparados para implantar um reino, para mudar o mundo, para mudar a história, para mudar as nações, para mudar a salvação, para mudar as vidas para a salvação. E eu vou te dar o último recado. Sabe quem Deus escolheu para esses últimos dias para viver isso? É você que está olhando para mim. É você, exatamente você. Você não sabe do que é capaz pela palavra, pelo Espírito, pelo poder de Deus que habita em você.
seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao reino. Seja bem-vindo ao ministério. Seja bem-vindo a essa dimensão da bem-aventurança. E se você ainda não tem esse Jesus como Salvador, confesse, é só dizer: Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. E se arrependa dos seus pecados, confesse os pecados, você já é salvo. E se o teu coração arde e queima para servir a Deus, não espere vir uma carta do céu, não espere um anjo descer do céu com uma carta na mão, dizendo que é para você, porque eu sei que você foi chamado. É só acreditar e dizer: eis-me aqui. E Deus vai te usar na dimensão dos céus, na dimensão do poder que Ele estabeleceu para a sua vida. Deus os abençoe, rico e poderosamente. Viva isso, viva a bem-aventurança, seja um servo. Gosto muito de um trocadilho. Eu gosto de dizer: só serve o servo que serve. O servo que não serve, não serve. Mas você foi chamado para servir. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus os abençoe. E até o próximo estudo, as igrejas do Apocalipse. Beijo no seu coração.